Olá, você está na Sala do Rui. Aqui é uma feira do conhecimento em busca da sabedoria. Hoje vamos discutir um tema bastante polêmico. Produzindo tese doutoral para quê? Ou a que custo? Vamos lá. No mundo, nós estamos no mundo ocidental. Não adianta falar para mim, mas no Japão, na China, no Oriente Médio, lá é outro mundo. O mundo ocidental, esse da cultura grego-romana, ele parte de um princípio de que, na hora da tese doutoral, total respeito com a ciência, com a civilização, com a instituição, com o título e também com a humanidade a quem a ciência deve levar algo de bom. Para isso, serve a ciência, é ou não é? E aqui no Brasil, como é que funciona essa coisa, essa forma de encarar a ciência, a tese doutoral, para que ela serve? Você leva em conta o respeito àquilo tudo? Afinal de contas, nós respeitamos alguma regra do mundo desenvolvido quando se trata de teses doutorais? Nós respeitamos o dinheiro de quem paga a conta? Aí está a minha fatia principal do bolo de hoje. Nós respeitamos a ciência? Nós respeitamos o estudante em si? Afinal, a gente respeita alguma coisa? Bom, eu fui buscar uns dados mais recentes e, infelizmente, no IBGE a gente não tem dado porque virou um foco de militância, lá não tem mais nada confiável. É melhor você confiar nos jornais, que não são confiáveis. Há muitos e muitos anos deixaram de ter credibilidade. Mas ainda assim, é o que eu disponho, e eu fui buscar na Folha de São Paulo. Hoje, a reportagem que eles fizeram afirmam que cada estudante custa R$ 75.424,04 para a universidade. Desculpe. Ora, se é este o valor que custa cada estudante universitário, qualquer nível universitário, significa que cada estudante que eu sustento na universidade, eu poderia estar matando a fome de 110 miseráveis do dia de hoje. Aqueles que dependem de R$ 684 da Bolsa Família para poder comer até o final do mês. Este número não tem como contestar. Ele está posto. Ele está aí. É assim que a coisa funciona. Um estudante universitário é igual a 110 miseráveis passando fome. Ponto final. É a realidade. É uma escolha de política pública. Vamos adiante? Mas qual resultado significa investir aqueles 75 mil em cada estudante na hora de receber de volta algo na sociedade? Não tem almoço grátis. A faculdade é pública e gratuita, mas nunca foi gratuita. Sempre foi paga pelo dinheiro do povo, inclusive daquele miserável que ganha o Bolsa Família. Eles também pagam. Pois bem, o resultado tem sido pífio. Um exemplo disso está aí o Ricardo, que tem um canal bastante interessante de política do Brasil, o Ancapso, e ele selecionou no ano de 2023 20 teses insólitas. Não foi ele, na verdade foi a Gazeta do Povo, mas ele publicou o vídeo que eu recomendo. Vai lá assistir. Assista o vídeo completo. Ria um pouco. O bom humor
desse camarada. Ele é bom no que faz. Pô, você achou que parou por aí? Afinal de contas, mais um ano se passou. Em 2024, as coisas melhoraram. Bom, pioraram. Por quê? Porque você lembra que a coisa estava ruim em 23? Agora a CAPES decidiu privilegiar, premiando teses com dinheiro. Ou seja, o cara já recebe a bolsa, mas no final ainda tem um prêmio em dinheiro. Não seria melhor publicar o raio da tese do cara, pô? Não, dá em dinheiro pro cara. Volte lá no site da Ancapsu, do Ricardo, novamente, dê boas gargalhadas com ele comentando sobre as teses premiadas pela CAPES que receberam o meu dinheiro para produzir uma loucura de R$ 75.000 por ano durante 4 anos. Doutorado demora 4 anos. Bom, para por aí? Não. Outros canais, só no YouTube, também tratam desse absurdo imexível. Porque desde que eu me entendo por gente, que eu entrei na universidade em 1983, é assim. Ninguém mexe nisso. Ali é o reduto. Ali é a Torre de Marfim. Pô, bem, leia, procure, verifique. Aí estão algumas sugestões de leitura para você novamente entender onde está indo o dinheiro que você sua camisa para ganhar e pagar de impostos. Eu vou fazer aqui uma breve e pequena comparação, bastante insólita. Um aluno no MEC, aquele do Fundeb, lá no ensino fundamental, custa R$ 5.200 por ano. No ensino médio, um pouco mais caro, R$ 8.100. Bom, no ensino superior, conforme a Folha falou, custa R$ 75.400. O Bolsa Família, em setembro, agora de 2024, está em R$ 684. Compare comigo. Um aluno da universidade, doutorado, aquele que gosta de cheirar uma carreira, fumar não sei o quê, ele daria para sustentar 9 alunos no ensino médio, ou 14 no ensino fundamental. Na hora de fazer a escolha da política pública, este número é fundamental. E quando há escassez, você tem que decidir pela maior quantidade possível que uma política pública vai atingir. Isso eu aprendi no meu doutorado com o professor Vicente, lá na Unicamp, grande Vicente, argentino, mas apesar disso, um gênio. E ele me ensinou em políticas públicas que a gente deve sempre escolher aquela política que vá atender melhor, dar mais base, mais retorno, a maior quantidade de gente, pô. Lógico, óbvio. Bom, mas o que adianta a gente aprender esse doutorado se depois quem vai aplicar isso é um técnico do MEC que nem para a escola foi. Ou pior, foi para a escola do Paulo Freire. Muito bem, só para te matar de raiva, eu escolhi aqui 4 trechinhos de jornais que eu coletei que falam de educação, de custo. Por exemplo, no caso da educação, as teses de dissertação de mestrado no Brasil citam muito, mas muito mesmo, Karl Marx, Michel Foucault e Paulo Freire. O duro é que são 3 fracassados, pô. As teses deles nunca deram certo em lugar nenhum do mundo. Mostra uma que funcionou. A teoria por trás desses nomes não
nunca deu certo. Essa é a realidade. Bom, outro fato, quase 40% das vagas das universidades públicas estão ociosas. Ou seja, que empresa funciona a 60% de produção e consegue sobreviver no capitalismo. Ah, nós não estamos no capitalismo. Com certeza não. Porque essa pouca vergonha não estaria acontecendo num país que se dissesse e que fosse de verdade capitalista, como a Holanda, por exemplo. Né? Bom, um fato insólito também, em 2012, a UNE ganhou da Comissão da Verdade um presente de quase 50 milhões de reais para reconstruir a sede que tinha sido queimada nos anos 60. A sede deles, lá na Praia do Flamengo, recebeu esse dinheiro em 2012 e como eles são estudantes, todos de esquerda, a sede está pronta, funcionando em 2024, 12 anos depois? Não, continua lá, tudo caindo aos pedaços. E cadê o dinheiro, hein? Bom, quanto custa hoje, então, uma tese de doutorado no mercado paralelo? Também tem, eu achei isso no Google. Por R$8.000 você faz uma tese para ser aprovada em qualquer federal. É mole? Ah, bom, vai ser ou não aprovado, isso depende da banca. Mas eu nem vou discutir como é que é formada as bancas. Aí o bicho vai pegar. Como mudar essa vergonha? Eu não sou o rei da cocada preta, mas eu ouvi e passo adiante 4 opiniões que eu aceito discutir. A primeira é privatizar todas as universidades públicas. Eu acho que é uma solução por demais grave. Deixar na mão de um empresário tudo isso também é arriscado. Você pode pegar um Jorge Soros da vida, aí você está lascado, né? Ou pode pegar aquele cara lá da X lá, não é o Elon Musk não, é da X brasileira, aquele que conseguiu quebrar tudo que tinha direito, onde botou a mão, quebrou. Ele quebrou até a empresa de petróleo. Lembra desse cara? Pois é. Deixar na mão de gente assim eu também acho perigoso. Muito perigoso. 2. Submeter todas as decisões de financiamento ao total controle externo. Eu gosto dessa ideia, hein? Acho boa. Por exemplo, já existe conselho, como conselho diretor das universidades, que tem público externo. Só que é tudo escolhido a dedo pelo presidente da República, pelo governador, não sei, ou seja, só tem cupincha do governo dentro do conselho diretor das universidades, quando deveria ser um controle externo. Isso é gente de fora. Eu sei lá como vai funcionar isso para realmente os conselhos funcionarem em nome da população que paga. Bom, hoje, com a tecnologia existente, a gente pode fazer até por democracia direta. A internet está aí. A gente pode fazer isso tranquilamente. Eu pago minhas contas, eu transfiro dinheiro, eu faço aplicações, tudo isso via direto pela internet. Mas não posso dar o pitaco para dizer como a universidade vai gastar o dinheiro este ano, não aprovando, por exemplo, teses que falem sobre o banheiro da central, onde a gente transa numa boa. Não, isso eu não quero que gaste dinheiro com essa coisa. Eu prefiro que alguém vá lá e discuta algo muito mais importante para a sociedade. Por exemplo, como é que eu faço para acabar com a favela, fazendo com que todos da favela virem classe média de verdade? Por que não? Tem que pensar isso, porra. 3. Criar um grupo tipo GAECO ou aquele de análise do TCU para fiscalizar na CAPES o uso desse dinheiro. Rapaz, tem que acabar com esse negócio de militante.
militante, rapaz, ele só atrapalha a vida de todos nós. Pô. Por quê? Porque o problema do militante é que ele só dá vaga pro cara que é do lado dele, pô. O problema é que quem está do lado dele está preocupado com quem está fumando maconha e está sendo prejudicado na universidade, porque como fica burro, todo maconheiro fica burro, a gente sabe disso. Sem contar que depois pode até correr o risco de ficar maluco mesmo. Mas, entrando em outras drogas, é lógico. E aí eu pergunto, por que não a gente fazer com que a CAPES comece a financiar aquilo que interessa para a população e não para o governo e para os militantes que estão no governo? É por aí. Outra ideia, focar cada universidade num campo de pesquisa. E detalhe, não precisa ser por decreto, não. Basta que a Câmara dos Deputados, através da Comissão de Educação, preparasse normas específicas para que o financiamento público fosse feito por área. Então, lá no Mato Grosso, a universidade em que eu trabalhei durante tantos anos, e que tanto amo esta universidade, a Federal do Mato Grosso, focar mais no desenvolvimento regional, no agronegócio, focar mais no Cerrado, focar mais no Pantanal, do que ficar se preocupando em expertise e tecnologias avançadíssimas que nem existem no Mato Grosso, na física teórica. Isso aí para quê? Deixa o pessoal do Observatório Nacional se especializar nisso. E eu não estou falando em graduação. Estou falando em financiamento da pós-graduação estrito sensu. É diferente. Por último, implantar um sistema nacional de aprovação pelo contribuinte. Na Câmara dos Deputados, no Senado, toda vez que vão colocar um projeto em votação ou antes de votação, eles colocam lá um campo, um site onde você pode dar seu pitaco. Não é falar com o deputado, não é falar com o senador, não. É falar com a instituição, é fazer com que aquela comissão escute o cidadão. Por que a universidade não tem isso? Piada, rapaz. Em 1997 eu já estava criando a Universidade Federal Virtual do Mato Grosso. Pô. Para com isso. Isso aí é perfeitamente viável. Não sou o dono da verdade, nem quero ser, mas sou o filho do dono, sim. Lógico, nenhuma solução vai nascer em gabinete do MEC. Eu, particularmente, quero o fim do MEC. Eu tenho uma proposta que eu fiz lá nos anos de 99, por aí. Até depois, um senador petista copiou, chamado Cristóvão Buarque. E ele e eu apoiamos a federalização de todas as escolas. Algo como já existe. O Exército não precisa de ficar o MEC lá tomando conta de cada quartel. O Banco do Brasil tem milhares de agências, não precisa de um ministério só para isso. O Ministério Público Federal tem um monte de promotor e não precisa de um monte de ministério só para isso. A gente também, porra. Ou você acha que os diretores, os coordenadores das escolas são tudo bandido e precisa do MEC fiscalizando? Piada, né? Muita. Eu acho que o caminho passa sempre pela via parlamentar. Apesar de acreditar agora que o anarquismo tem suas razões, ainda assim estou optando pela via parlamentar. E a Comissão de Educação, lá da Câmara dos Deputados, é a única que pode fazer aquilo que eu estou dizendo aqui que é possível. É possível. Agora, por que a Comissão de Educação da Câmara e não outra, e não o MEC? É simples. Porque só os deputados federais representam o cidadão. O resto não representa cidadão. Aquela besta daquele ministro do STF que falou que tem 100 milhões de votos, ele é um mentiroso. Ele não tem voto nenhum. Ele é uma escolha do presidente da República. Ponto final. E não me venha dizer
que teve voto. Quem teve voto foram os deputados federais. E temos que mudar também, lá na Câmara dos Deputados, como se elege deputado. Porque o coeficiente eleitoral é uma desgraça. 513 deputados e só 27 foram eleitos pelo voto direto do cidadão. Então tem que mudar a partir daí. Mas vamos adiante. Gente, eu deixei aqui um breve, mini currículo, que é o que está lá no meu currículo Lattes, para que não venha dizer, rapaz, você não sabe do que você está falando. Sei sim. Essa é a minha praia. Muito obrigado por tua atenção. Até um próximo vídeo. E valeu, gente!